tarde. A todos, todos que estão aqui conosco, sejam bem-vindos a mais uma celebração em aliança, que é a Igreja de Coração Aberto, né? Igreja de Coração Aberto. Hoje celebramos o segundo domingo após a Epifania, e com isso a gente vai chegando ao final do ciclo do Natal. Durante esse período, celebramos e anunciamos que Deus se manifesta a todos os povos na pessoa de seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós vemos nas Escrituras que houve tempo em que Deus se manteve distante do seu povo. E como no início de 1 de Samuel, quando Deus ficou um período sem se manifestar por causa do pecado do povo e também o pecado, inclusive, dos líderes religiosos do povo. Nós hoje vivemos num período em que líderes religiosos usam e abusam do bom nome do Senhor Jesus. Pessoas são ensinadas a procurar a Cristo por interesse próprio. Não buscam ao Senhor para adorá-lo e servi-lo. Querem ser servidas por Deus. Nós também, às vezes, nos pegamos agindo dessa forma. Somos imperfeitos, mas o Espírito de Deus nos chama de volta ao caminho. Ele abre os nossos olhos para contemplarmos a presença do Senhor no nosso dia a dia. Ele coloca em nós o desejo de adorá-lo e servi-lo. Ele é a presença de Deus em nós. Portanto, eu convido você para orar junto comigo algumas palavras do Salmo 139 e logo em seguida nós vamos cantar a primeira música. Tá? Vamos lá. Seguindo as orientações ali da tela, começando com as vozes masculinas. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ficar em pé. Perfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz. Deixa o meu ser
continuando a orar, nós faremos mais uma oração, né, que está sendo projetada ali. E logo em seguida, mais uma música. Juntos. Eterno Deus e Pai, Tu que estás presente em todo lugar e de cuja face é impossível fugirmos, cuja presença tem consolado e fortalecido tantos servos e servas, como fizeste a Maria, mãe de Jesus, ao apóstolo Paulo em suas prisões, e também tens feito em nossas vidas em todos os momentos, inclusive nos vales mais sombrios pelos quais alguns de nós passaram. Faze que a tua presença nos lares enlutados, nas famílias marcadas por divisão e ressentimento, nas vidas de pessoas solitárias e tristes, seja reconhecida principalmente através de nossas ações e palavras. Que ao reconhecerem a tua presença, rendam-se ao senhorio de Jesus e venham a conhecer conosco a paz e segurança de viver contigo. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, é que oramos. Amém. Agora nós cantamos a importância que sentimos uns dos outros. Vamos lá. O primeiro verso, a primeira estrofe, né, desse cântico, que agora são os nossos momentos de oração antes da mensagem. E é estranho cantar esse cântico nessa época, que a gente não pode ficar abraçando, dando a mão, como a gente fazia até um tempo atrás, por causa da pandemia, né? Como é precioso estar junto a ti e tal. Mas a gente sabe da preciosidade da comunhão. E a gente sabe também que algumas pessoas não podem estar conosco,
por causa de serem de grupo de risco e outros detalhes. Outras estão em viagem. A Rosinei está se recuperando da Covid, graças a Deus, vai bem. O Marcos diz que para a semana que vem eles querem estar todos aqui, né, os dois estarem aqui. Ele e Murilo não tiveram nenhum sinal também, então estão felizes. Então, tem essas pessoas que nós gostaríamos de vê-las aqui e não estão aqui. E outras que, por vários motivos, talvez não estejam com a gente. Então, o que a gente vai fazer? Você está aí, como é precioso estar com alguém. Então, com essas pessoas que você conhece, da comunidade de aliança. Ore por uma delas, escolha só uma, e ore agora por essa pessoa. E aí onde você está, ore por alguém que você gostaria que estivesse aqui com você. Né? Tá bom? Nós sabemos também da importância de participarmos de uma comunidade cristã e de cantarmos juntos. E nós temos amigos que não conhecem a Jesus. Então, ore por um amigo ou uma amiga sua, uma pessoa que você conheça, que você gostaria que conhecesse a Jesus, que desse a sua vida para Cristo, para desfrutar dessa comunhão também agora. Pronto. Agora nós vamos fazer uma outra coisa. Se você tiver com o seu celular, aí é hora de você usar o celular, tá? Você pode tirar a foto ali da tela, se quiser, pode vir aqui perto para tirar foto, e daí mandar para a pessoa por quem você orou. Né? Tanto alguém da comunidade ou de fora, você pode mandar para 2 pessoas. Pode simplesmente, daí onde você está, se você não quiser tirar foto, você fala, olha, estou aqui no culto, lembrei de você e orei por você. Então, você manda agora essa mensagem para alguém, se você tiver com o celular. Se você não tiver, durante a semana você fala, estava lá na igreja aí, orei por você. Tá bom? Sai daqui. Nós vamos continuar com algumas outras orações agora, antes da mensagem. Daí será a mensagem, depois nós teremos um cântico depois da mensagem. Né? Mas se a pessoa para quem você mandou a mensagem responder e você achar interessante contar para nós, conta agora para nós, tá bom? Combinado? Você mandou, orei por você, tal, tudo. A pessoa, foi legal, não sei o quê. Se você achou que a mensagem dela vai nos trazer paz e alegria, responda para a gente aqui, conta para a gente, tá bom? Bom, vocês têm acompanhado as notícias do Covid, da questão das vacinas, da liberação emergencial de algumas delas, dos planos do governo. Agora mesmo está sendo uma entrevista ao vivo, então, lá do ministro da Saúde. São muitas lutas e muitas brigas, vocês acompanham. Então, nós vamos orar por isso. Orar pela saúde do nosso país, pelos passos que precisam ser dados e pela paz também na nossa sociedade. Né? Então, uma oração voluntária. Eu peço que você ore alto, porque a gente
de alguma forma, eu gostaria que quem estiver assistindo depois do culto ore conosco também. E eu não posso passar o microfone para você por questão de segurança, tá? Então, ore ao Senhor agora por essa questão da saúde nossa. E lembrando de Manaus, uma das regiões mais afetadas, né? Sim, sim. Amém, amém. Dentro de aproximadamente um mês, nós teremos a nossa Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de até 2 presbíteros e até 2 diáconos. Todas as aulas de escola dominical, nos últimos 3 domingos, o Rafa tem trabalhado a questão da eleição de diáconos, de presbíteros, como funciona e tal. Então, é importante você participar dessas aulas também e seguir as orientações que já foram distribuídas para os membros, de observar nas Escrituras, orar pelas eleições e fazer a indicação dos prováveis candidatos. Então, a lista das pessoas que podem ser indicadas você já recebeu. Se você tiver alguma dúvida, pode falar com o Rafa, comigo, ou com o Celso, a gente orienta vocês. Então, até dia 7, se não me engano, de fevereiro, é para fazer a indicação dos nomes. Então, você tem mais 2 semanas aí pela frente, né, para a indicação desses nomes, tá bom? Vamos orar pela eleição agora. Uma oração também voluntária pela eleição dos nossos líderes. Amém, amém. Nós usamos o celular há pouco, durante o culto. Eu não sei se você tem já o aplicativo da igreja, né? É simples, você entra em qualquer um dos lojas aí, né, para aplicativos, baixa o aplicativo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você baixando o aplicativo da Igreja Presbiteriana do Brasil, você tem como encontrar ali, selecionar entre as várias igrejas que estão nesse aplicativo a nossa, Igreja Presbiteriana Aliança de Campinas, e vai ter o logo lá da igreja, porque tem mais de uma igreja presbiteriana espalhada pelo Brasil, né? Então, Aliança. Então, você vai ter que pegar com o nosso logo, e você, então, tem acesso, entre outras coisas, ao nosso boletim. Todo domingo, pela manhã,
8h30 da manhã, às vezes um pouco antes, o boletim já está circulando, já está no nosso aplicativo. E no boletim, entre outras coisas, todo domingo saem notícias das nossas frentes missionárias. Esse domingo está saindo notícias da FER, da Frente Missionária do Projeto Caminho, que envolve a ação dela lá no Mirante Cultural, a ação em São Paulo, a ação dela em grupos de estudo e discipulado também na Igreja Presbiteriana da Vila, Comunidade da Vila, lá em São Paulo, e outras atividades que ela tem feito. Então, tem ali as notícias dela. Há pouco saiu do Proave, sai também do Nilson e da Angélica, da Cecília e do Beto. No caso, a Cecília e Beto, lá em Guiné-Bissau, estão com projetos extraordinários para esse ano. Eles estão começando uma nova igreja lá também, uma nova congregação para a igreja. Tem o curso de seminário que está acontecendo lá, um seminário presbiteriano, já formou mais de uma turma. Então, o ministério deles segue. Então, ali você tem as notícias das nossas frentes missionárias. Já saiu, quando falou do PROAV, do curso que vocês receberam hoje na nossa lista. Então, haverá uma conferência missionária no Espírito Santo, liderada pelo PROAV, junto com a igreja onde o Tinoco tem participado. Entre os palestrantes, o Tiago e eu estaremos envolvidos. Então, nós já fizemos a palestra, não adianta mais orar pela nossa palestra, tem que agora orar pelos resultados que virão, orar pelo evento e você podendo se inscrever. Veja que é gratuito. Se você não leu ou não recebeu e quiser participar, é só falar com a gente. Nós vamos orar agora pelas frentes missionárias e orar também pelas nossas arrecadações, que se você for lá no boletim, você vai ver que nós já chegamos na metade do mês, arrecadamos 40,5% de dízimos e praticamente 27% para as missões. Então, nós estamos distantes dos nossos desafios de janeiro e precisamos orar por isso. Nós agradecemos aqueles que já contribuíram nesse mês e quem for assistir esse vídeo vai encontrar lá no vídeo o nosso Pix, que é o nosso CNPJ. Vai aparecer lá na tela, e agora, enquanto eu estou falando, vai aparecer o Pix, que ajuda você também a participar mais rápido e transferir seus dízimos e ofertas. Então, oremos ao Senhor. Deus bondoso, nós te agradecemos pelo grande privilégio que nos dás de estarmos envolvidos não só na tua obra aqui, em São Bernardo, em Campinas, não só onde o Senhor tem colocado cada um de nós para trabalhar, para viver, para morar, mas através de dízimos e ofertas nós participamos da expansão do Teu Evangelho em outros lugares, como nas nossas frentes missionárias, onde nós somos parceiros, ali com a Cecília em Guiné-Bissau, com o Nilson na Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, com o Tiago e Edna junto ao PROAV, e também, Senhor, com a Fernanda no Projeto Caminho. Cada um deles tem os seus desafios, tem as suas lutas. Nós rogamos por eles e que a graça do Senhor esteja com cada um deles, providenciando recursos, providenciando dons, providenciando parceiros, providenciando o poder do Teu Espírito para realizarem as suas tarefas. Nós te agradecemos também por irmãos e irmãs e pessoas que não são membros de aliança, mas se unem conosco nos nossos desafios, consagrando dízimos, consagrando ofertas, dando ofertas missionárias. Obrigado, Senhor, por essas vidas. Supre as suas necessidades. Dá também, Senhor, que a aliança tenha sabedoria na administração desses valores e que, pela graça do Senhor, nós alcancemos os nossos desafios e tenhamos a iluminação do Senhor para irmos além do que já temos feito. Dá, Senhor, graça para que cresçamos e alcancemos mais vidas. E amigos nossos, pessoas que hoje ainda não conhecem a Jesus Cristo, venham a Te servir. Que nós falemos de Cristo para aqueles que nós conhecemos. E que a graça do Senhor nos ajude, agora que ouviremos a Tua palavra, para que a Tua mensagem, a palavra que Rafa compartilhará conosco, nos desafie a continuar no caminho que o Senhor nos tem chamado. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém.
Olá, boa tarde. Que Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém. Então nós vamos para o momento da reflexão na palavra de Deus. O texto vai aparecer logo mais ali, mas se você viu o boletim, você já sabe qual que é, né? Para onde nós vamos, que foi o que João escreveu para a gente, o Evangelho, segundo nos escreveu João, no capítulo 1, a partir do versículo 41. Vai ser a nossa reflexão de hoje nesse texto que é proposto pelo calendário litúrgico para esse momento que nós estamos aí pensando, pós-Epifania. O Cá comentou nesse segundo domingo pós-Epifania, fala sobre essa manifestação de Deus se manifestando aos homens, e o que isso vai mudando na nossa vida. É um texto que eu acredito ser conhecido de vários, se não de todos que estão aqui. E quando eu leio esse texto, sempre me dá um ponto de interrogação ali no meio desse diálogo, né, entre Jesus e Natanael, e a gente vai tentar entender algumas coisinhas aqui nesse começo do ministério de Cristo Jesus. Então, a gente vai começar com a nossa leitura. Segundo nos escreveu, então, João, no capítulo 1, a partir do versículo 43, que diz o seguinte: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois coisas maiores que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui a nossa leitura. Eu não sei se você já passou por uma experiência semelhante ao que eu vou compartilhar agora com você. Da minha casa, então nós somos lá em 5, eu, meus pais e meus 2 irmãos. Eu fui o último a ir à praia. Então, meus pais já tinham ido muito mais novos, né, adolescentes ali. Os meus irmãos, ainda um deles já criança, o outro ainda adolescente, e por mais de uma vez, e eu não tinha ido ainda à praia. Então eu tinha relatos da praia, eu sabia como a praia era, eu já tinha visto na internet, eu sabia como que era a praia, né? Eu sabia que era água, então era molhado, sabia que podia estar frio, um pouquinho mais quente, dependendo do clima, sabia que algumas são mais transparentes do que outras, um pouco mais cristalinas, sabia que era salgada, sabia que ela era forte, puxava a gente para dentro, falava que tinha uma tal de uma brisa marítima, que dava uma refrescada na gente. Gente, eu sabia de tudo isso, todo mundo já tinha me falado, eu tinha ouvido tanto a respeito disso, mas com 23 anos, eu vou à minha primeira viagem à praia, numa excursão da faculdade, participando de um congresso em Floripa, e, gente, eu não tinha muita expectativa, porque eu já sabia como era a praia, né? Eu já tinha todos os detalhes. Mas, ao me aproximar de lá, era bem legal, porque a praia ela ficava toda escondida em trás de vários arbustos. E eu fui chegando, tentando ver, cadê? Só escutava aquele barulho, e de repente, aquela imensidão azul. Eu falei, uau, é bem como eles me descreveram. Só que quando eu chego lá e piso na areia, e sinto aquela areia fofa, meu pé afundando nela, e eu vou para dentro da água e sinto a temperatura da água, e aquele vento batendo no meu rosto, eu falo, isso é diferente um pouquinho do que me descreveram. E pela primeira vez eu pude provar que a água da praia é realmente salgada.
É claro que eu não fui fazer esse teste de simplesmente colocar na boca, mas ela me forçou a isso, porque eu dei alguns passinhos para dentro e virei para comemorar com alguns amigos. Poxa, que legal! E uma onda veio atrás de mim e eu tomei o meu primeiro caldo, né? Na praia se apresentando por completo para mim, né? A experiência completa. Pois é, foi completamente diferente. Ouvir disso e poder ver com os meus próprios olhos, experimentar, até literalmente, o mar, ver como ele é diferente. Por melhor que seja a descrição, nada como poder vê-lo e tocá-lo e senti-lo. O nosso texto vai passar um pouquinho a respeito disso, sobre ver também. Bom, para a gente entender um pouco melhor esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um outro texto um pouquinho maior, que começa ali no versículo 35. A partir do versículo 35, Jesus Cristo está começando ali a recrutar os seus discípulos. Nós vemos isso sendo apresentado para a gente. Mas a gente pode voltar dentro de um outro bloco um pouquinho maior. Esse grupo de discípulos que estão sendo chamados, porque Jesus está dentro de uma história um pouco maior, que começa no capítulo 1, versículo 1. Falando sobre, no princípio, sobre o começo de várias coisas. Bom, se você já começou a ler a Bíblia do início, você já passou por essa expressão. No princípio, que livro te lembra no princípio? Gênesis, exato, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então você está com isso na sua mente, Gênesis capítulo 1. O que acontece em Gênesis capítulo 1? A criação, onde tudo é criado. Legal, porque você está com isso na mente, e você vê então que no princípio, capítulo 1, versículo 1, no versículo 29, a gente vê a expressão no dia seguinte, e no versículo 35 a gente vê a expressão no dia seguinte, e no versículo 43 que nós lemos, começa com a expressão no dia imediato, ou seja, no dia seguinte, e se a gente for para o capítulo 2, versículo 1, nós temos a expressão 3 dias depois. Espera aí. No princípio, no dia seguinte, no dia imediato, 4, 3 dias depois, 7. Gênesis capítulo 1, 7 dias. O que isso te lembra? A criação de todas as coisas, Deus criando todas as coisas. Então, quando João escreve esse evangelho, ele está escrevendo pensando assim, olha, vai ser uma história fantástica que eu vou contar sobre a pessoa mais importante do mundo, mas se você conhecer bem os primeiros relatos da criação, se você conhecer bem a história do povo de Deus antes de Cristo, você vai conseguir perceber vários detalhes nesse evangelho que talvez passaria desapercebido por alguém que não conhece, como vocês acabaram de me falar, Gênesis capítulo 1. Então, João, ele amarra muito do seu evangelho com conhecimentos do Antigo Testamento. E essa passagem que nós acabamos de ler trabalha um pouco sobre isso também. Bom, a minha ideia é conversar com vocês sobre um reino visível. A gente está vendo aqui a manifestação de Cristo, a manifestação do reino de Deus no meio das pessoas, de uma forma completamente nova, como eles ainda não haviam experimentado. E o texto, então, começa falando para a gente de 2 importantes personagens. Nós temos Felipe e Natanael. E a minha ideia é a gente observar na vida dessas 2 pessoas alguns comportamentos e no diálogo deles também alguns ensinamentos para a nossa vida. Algo que me chamou muita atenção ao ler esse trecho foi uma palavra que se repetiu por várias vezes. E eu aprendi no seminário, os professores sempre me advertiam, se uma palavra começa a repetir demais, presta atenção, ela parece ser muito importante no texto. E eu já ouvi isso aqui também, enquanto o cara pregava e mostrava algumas palavras se repetindo, eu falava, uau, é verdade, por que se repete tanto? Tem uma palavra que se repete várias vezes. Ali, a partir do versículo 35, e segue até o final do capítulo 1. É o verbo ver. Quando Jesus está conversando com os primeiros discípulos de João Batista, que estão lá, né? Os discípulos de João Batista chegam para Jesus e
perguntam para Jesus, olha, onde assistes? Onde a gente pode aprender mais sobre o que você tem ensinado? Jesus fala para eles o quê? Vem e vê. E quando eles, sai falando que eles foram e eles viram, então esse verbo começa a aparecer por algumas vezes. E no texto que nós lemos, ele apareceu várias vezes também, esse verbo ver ali. Então, quando a gente começa com Jesus Cristo saindo aí na sua viagem para a Galileia, ele parte para a Galileia e ele encontra Filipe. Parece que Jesus já sai com um propósito, ele está indo atrás de algo, ele está indo atrás de alguém, ele está indo atrás de Filipe. Jesus chega e ele se encontra com Filipe. E ao chegar lá e encontrar Filipe, ele faz o convite do discipulado, que a gente vê aparecer até em outros evangelhos como: segue-me, vem atrás de mim, vem me imitar, vem aprender comigo, venha conviver comigo, venha aprender o que é viver junto comigo. E Filipe, olhando essa oportunidade maravilhosa, não deixa passar, ele vai atrás de Jesus, mas não apenas vai atrás de Jesus, mas ele tem um estalo, ele fala: espera aí, isso é algo incrível, o Cristo, o Todo-Poderoso, Deus entre nós, está me convidando para conhecê-lo, será que eu não consigo garantir uma vaga nessa excursão para uma pessoa muito chegada minha? Então, ele chega para Natanael e fala: Natanael, é o seguinte, e são essas as palavras que ele usa: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus. Natanael, sabe aquele homem que a gente aguardava, que viria como Moisés, um novo profeta, um libertador do povo, sabe aquele que nós tanto almejávamos e que viria mudar a história do nosso povo? Achamos. Ele traz alguns argumentos para Natanael, argumentos fortes para Natanael. Lembra de Moisés? Lembra dos profetas? Achamos. Ele está aqui, ele veio até nós. Esses argumentos são suficientes para mudar a cabeça de Natanael? Não. E Natanael dá até uma respostinha meio torta para ele. Qual é? Como que é? De Nazaré? Filho de José? Por acaso alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Nazaré era uma vila pequena, uma cidade humilde ali. Falou: não, nada de importante acontece de lá. A ideia é que Jesus cresceu lá. Quando Jesus volta do Egito e cresce em Nazaré, nessa pequena e humilde cidade, se cumprindo a descrição de Cristo, que ele viria de forma humilde, cresceria, se desenvolveria com humildade. Fala: não, de Nazaré não. É como aquelas pessoas que ficam caçoando das cidadezinhas menores, né? Falou: não, de lá, não, de jeito nenhum. Nada importante acontece lá, nada importante vem de lá. Então ele despreza esse convite. Mas Felipe dá uma outra ideia para ele. Então tá, não te convenci com os argumentos, então faz o seguinte: vem e vê. Venha ver o que eu vi. Venha ouvir o que eu ouvi. Vem comigo. E aí Natanael vai. Uma das lições que a gente aprende aqui com Felipe, que eu acho muito legal, é de que Felipe, ele, como a gente, tenta muitas vezes, como discípulo de Cristo, nós somos discípulos de Cristo, fazer outros discípulos, tentamos trazer outras pessoas até Cristo com os nossos argumentos, com as nossas ideias, com as nossas melhores descrições. Porém, não são as nossas descrições, ou a nossa habilidade, ou o nosso conhecimento que farão com que essas pessoas cheguem até Cristo. Mas uma experiência com Cristo, poder ver o que Cristo faz. Então ele chama para ver. E a gente vê que a história dali para frente muda com Natanael, e a gente já vai falar dele. Mas para as nossas vidas, para o dia de hoje, nós como os discípulos de Cristo, que experimentamos algo completamente maravilhoso de Deus, e que sabemos que isso é algo muito bom, e nós queremos compartilhar com outras pessoas, às vezes nos preocupamos com qual que vai ser o melhor argumento que eu vou usar, ou como eu vou fazer para que essa pessoa chegue até o reino de Deus, experimente do que eu estou experimentando, tenha a vida dela transformada, como a minha vida está sendo transformada, o que eu posso fazer, que argumento que eu uso, quando na verdade essa pessoa só precisa vir e ver o que Deus faz na vida das pessoas.
Eu conheço a história de algumas pessoas de aliança aqui, e eu sei que algumas pessoas de aliança chegaram aqui despretensiosamente para fazer uma visita. Vieram ver. O que é isso, né? Tipo, vamos lá, vamos ver. Eu vou lá ver o que é, como que acontece, o que esse povo faz daquele lugar ali, né? Esse meu amigo do trabalho que tem um comportamento, essa minha amiga do trabalho que tem um comportamento diferente da minha família, essa pessoa diferente, o que ela faz? Por que ela é assim? Onde ela frequenta? Né? O que transformou ela desse jeito? Então as pessoas vêm até a igreja, às vezes despretensiosamente, e aqui dentro tem a oportunidade de experimentar um pouco do reino de Deus, de poder ver uma alegria e uma paz que vai além da circunstância, consegue ter uma palavra que fala ao coração, consegue ver que a vida dela não é tão legal quanto ela imaginava, reconhecer os seus pecados através da exposição da palavra, ela consegue experimentar o reino, ela está no meio do reino. Vocês entendem que muitas vezes, por melhor que seja a nossa descrição, nada como ela poder ver no povo e na nossa vida de que Cristo realmente faz a diferença? Às vezes pode até nos faltar argumentos, mas a vida, ela comunica, ela fala, é a forma visível de que Deus está aqui e Ele tem agido e Ele tem transformado. Então, um aprendizado que nós temos com Felipe já imitando as palavras de Jesus, chama Natanael e fala, não, só vem ver. E Natanael vai e vê. Quando Natanael chega, o texto fala para a gente que ele estava indo e Jesus o vê chegando, e Jesus fala, olha aí, um verdadeiro israelita, onde não há dolo. Um verdadeiro israelita, onde não há dolo? Natanael pensa, oxe, nunca vi esse homem na minha vida. Você nem me conhece, como você diz isso de mim? E Jesus fala, eu te vi embaixo da figueira. Antes de encontrar com Felipe, antes de saber sobre você, eu te vi embaixo da figueira. E aí vem a exclamação dele, falando, reconhecendo Jesus Cristo e falando aqui logo no Evangelho, no início para a gente, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, realmente eu acredito nisso. Não parece estranho para você? Alguém que era completamente incrédulo, não estava dando moral, recebeu os argumentos, olha para os profetas, olha para as Escrituras, palavras de Moisés. Não. Ele tem que ir lá ver, e ao chegar e ver, essa fala de Jesus, te vi embaixo da figueira, é suficiente para mudar a mente desse homem? O que é isso? E eu confesso que ao ler isso pela primeira vez, eu não entendi, eu fiquei me perguntando por que o fato de Jesus Cristo ter visto Natanael embaixo da figueira foi suficiente para mudar a cabeça, para mudar o entendimento de Natanael. Lembra que nós falamos que João foi um evangelho escrito que você aprende um pouco mais ao conhecer o Antigo Testamento? Pois é, aqui a gente tem mais uma situação onde isso acontece. Sentar-se embaixo de uma figueira. Essa expressão ela era conhecida dos verdadeiros israelitas, dos judeus, das pessoas que conheciam bem a história do povo de Deus. Ela faz referência a algumas passagens do Antigo Testamento que fala sobre um momento de paz. A gente vê tanto em Miqueias, capítulo 4, no versículo 1, como em 1 Reis, no capítulo 4 também, do versículo 24 ao 25, referências dizendo que o povo almejava pelo momento em que tudo estaria em paz e que cada um sentaria embaixo da sua videira e sentaria embaixo da sua figueira e viveria em paz, tranquilidade. Então, sentar-se embaixo de uma figueira ou sentar-se embaixo de uma videira era uma referência a estar em paz, a estar tranquilo, a estar bem. E por isso adotou-se a prática naquele período todo de fazer a sua meditação, de parar para pensar na vida, almejando a paz, almejando esse dia, sentando-se embaixo de uma figueira ou embaixo de uma videira. Então lá estava Natanael, antes de se encontrar com Felipe, meditando, sozinho, apenas ele, Deus e os seus sentimentos. O texto não fala para a gente sobre o
quê? O que estava passando na cabeça de Natanael? Talvez Natanael estivesse naquele momento esperando e pensando, quando virá esse homem que eu escuto tanto nas Escrituras, que trará esse período de paz como eu nunca vi na história da humanidade no meio do nosso povo? Quando ele virá? Talvez isso. Talvez confessando olhando para a sua vida e vendo quão inadequado ele era, com referência a toda a lei que ele conhecia e vendo que, não, isso não estava tão legal. Eu não sei o que estava passando no coração e na mente dele enquanto ele meditava. Eu não faço ideia. Só Natanael e Deus sabe. E Jesus chega para ele e fala, eu te vi, Natanael. Eu te vi embaixo da figueira. Essa fala de Jesus é uma resposta à inquietude no coração de Natanael. Jesus não apenas viu Natanael embaixo da figueira. Jesus viu o coração de Natanael. Jesus falou, Natanael, eu conheço o teu coração. Nada pode ficar encoberto de mim. O que você pensou embaixo daquela figueira, só você e Deus sabe, não é? Por isso eu sei. E aí a gente entende a exclamação de Natanael, tu és o Filho de Deus. Você sabe o que passa dentro do meu coração. Você conhece os meus sentimentos. Você sabe que muita coisa precisa ser mudada dentro de mim, do meu anseio pela paz. Você me conhece de verdade. Isso faz com que Natanael, ao se deparar com esse Cristo, ao se deparar com esse Deus, se entregue a essa caminhada, essa jornada junto com Cristo. E entra aí entre os 12 discípulos de Cristo Jesus no começo dessa jornada de Cristo transformando a história da humanidade. Natanael, se você olhar na lista nos outros evangelhos, você não vai achar o nome dele escrito na lista dos 12. Provavelmente, esse daí é o primeiro nome de um segundo nome que aparece nos outros evangelhos, que é o Bartimeu. Bartimeu é um sobrenome. Bartimeu, que é o filho de Ptolomeu, provavelmente era esse nosso amigo Natanael, um conhecedor do Antigo Testamento, um conhecedor da história do seu povo, e que fica fascinado com essa ideia de que realmente Deus está ali. E a gente aprende isso com Natanael, porque muitas vezes nós também estamos no nosso momento de meditação, depois de um dia todo cansado, de um banho quente, tentando esquecer e apagar o dia, deitados na nossa cama, pensando nos problemas que virão amanhã, pensando nas dificuldades da vida, talvez almejando o dia em que a gente não vai mais sofrer, ou quando nós não seremos mais perturbados pelas adversidades da vida. Talvez você se identifique um pouco com Natanael. Talvez a sua cama seja a sua figueira, né? O espaço onde você fica, só você e Deus. E naquele momento parece que ninguém mais sabe o que se passa no seu coração, mas Deus sabe. E Ele participa disso. Ele se envolve nisso. E Ele mesmo é a solução para o dilema da nossa alma. Ele mesmo é a solução para a paz que a gente tanto almeja. Ele é aquele que vai trazer para a gente um novo tempo na nossa vida. Só Ele. Apenas Deus. Mas Cristo segue falando, olha Natanael, você ficou espantado aí, admirado, porque eu disse que conhecia o seu coração, porque eu te vi debaixo da figueira. Isso é só o começo, Natanael. Você verá ainda coisa muito maior. Você verá, como é descrito para a gente ali no último versículo, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E se você já leu Gênesis, você já viu essa imagem em outro lugar também. Jacó, onde surge ali todo o povo de Deus, está meio que fugido de sua casa, porque ele roubou a bênção do seu irmão, e ele está desesperado, ele dando o seu jeitinho, correndo para um canto para o outro, indo atrás da sua esposa também, e ele dorme num local e tem uma visão. Nesse local onde ele dorme, ele tem a visão de uma grande escada. Gênesis capítulo 28. Uma grande escada que sobe até os céus e os anjos sobem e descem nessa escada. E ele fica maravilhado com essa visão. Porque essa visão representa a conexão de Deus com a sua criação, com a humanidade. Deus no meio dos homens, Deus no meio deles, é o tabernáculo de Deus com os homens. E Jacó fica extasiado com isso, imaginando
Quando isso vai acontecer? Isso é algo maravilhoso, isso vai ser algo perfeito. Quando nós veremos Deus habitando, o tabernáculo de Deus com os homens, Cristo fala, é isso que você verá. Gênesis capítulo 3 nos descreve que essa conexão de Deus com a gente, com a humanidade, foi rompida por causa do pecado. E aquela vida maravilhosa que Adão e Eva desfrutavam no paraíso, desfrutavam no jardim do Éden, por causa da presença de Deus, se rompeu por causa desse pecado. Teve essa desconexão de Deus, o que há de bom, com a sua criação. Isso traz males terríveis para a humanidade, males que nós vemos até os dias de hoje, dificuldades que nós vemos até os dias de hoje. Então, Cristo é aquele que vem para resolver esse problema. Cristo é aquele que vem para estabelecer novamente essa conexão que foi rompida entre Deus, Criador de todas as coisas, e a sua criação, e o seu povo. Cristo é essa conexão. Nós sabemos que para que isso acontecesse, foi necessário que o próprio Deus morresse em nosso lugar e assumisse a nossa culpa, para que Ele pudesse estar entre nós como nunca antes nós havíamos experimentado. E essa mensagem do Evangelho, que foi observada por Natanael, e que nós observamos nas Escrituras, e temos o privilégio de observar também na nossa vida. Deus habita entre nós. Deus está conosco. Cristo é o caminho, a ponte, a escada que nos reconecta até Deus e que nos permite, mesmo no meio de uma sociedade corrompida pelo pecado, desfrutar de paz, por saber que Ele está conosco e Ele tem cuidado da gente. Então isso traz para a gente alguns desafios. E o primeiro desafio que a gente aprende com Felipe é como a gente tem se engajado, como discípulo de Cristo, em convidar outras pessoas para fazer parte desse mesmo movimento com a gente. A gente não precisa se esbarrar na nossa falta de argumento, a gente precisa convidá-los a experimentar o que a gente tem experimentado, a vir e ver o que nós temos visto e ouvido e vivido na nossa vida. E nós também aprendemos com Natanael que Deus é aquele que nos conhece. Nos conhece porque sabe de todas as coisas. E nos conhece porque Ele está conosco. Ele habita conosco. É Deus conosco. E isso gera paz no nosso coração. Isso nos faz lembrar que estar embaixo da figueira já não é mais o momento onde nós pensamos sobre como será quando, mas já desfrutamos hoje de uma paz que excede todo entendimento. Então eu quero te convidar a baixar a sua cabeça, passar por um momento de oração, conversando aí com Deus e refletindo também sobre como você tem se engajado nessa missão de convidar outras pessoas para participar desse discipulado com Cristo. Você já orou por algumas pessoas nesse sentido hoje? O que você tem feito, ou o que você pode fazer nesse sentido? Lembre-se também que Deus é aquele que te conhece, que sabe dos seus medos, incertezas, das suas dificuldades, sabe dos seus erros, mas é um Deus que participa no momento da sua dor, que é a sua companhia quando você se sente sozinho, é o perdão, é a reconciliação, quando nós nos deparamos com os nossos erros, os nossos pecados, as nossas desobediências.
Deus querido, o Senhor conhece, Pai, o nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, de tudo aquilo que nos incomoda. O Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe das nossas aflições, do nosso sofrimento. E nós somos gratos a Deus porque o Senhor não é um Deus que se mantém distante. O Senhor é o Deus que se aproxima do seu povo. E nós sabemos isso por causa da mensagem da cruz, por causa de Cristo Jesus. Deus encarnado entre nós para morrer no nosso lugar, assumindo a nossa culpa, o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser reconectados a Ti e pudéssemos chegar diante do Senhor e desfrutar da Sua presença mais uma vez. Nós Te louvamos por isso, nós agradecemos ao Senhor por esse grande privilégio de fazer parte do Teu povo, de fazer parte do Teu reino, um reino que já está presente no nosso meio, mas que muito em breve nós o veremos e desfrutaremos plenamente na segunda vinda de Cristo Jesus, que nós tanto aguardamos, Pai. Enquanto, Deus, esse dia não chega, nós, como discípulos Teus, precisamos obedecer à voz do nosso Mestre, que nos chama a recrutar outros discípulos para Cristo Jesus. Usa a nossa vida, usa a vida da Tua igreja nesse sentido, Pai. E que o nosso testemunho, que o testemunho do Teu povo, possa ser ferramenta Tua, mais uma vez, para alcançar e transformar vidas, assim como muitas pessoas aqui em Aliança também já foram transformadas. Que a gente pede, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos seguir para o momento da ceia, mas você que nos acompanha aí em casa também fica esse desafio para vocês. E sabemos que se não conseguiremos cumprir isso, tanto de chamar novos discípulos como de desfrutar dessa paz, se Deus não for conosco, não estiver conosco. E por isso, que como ministro do Evangelho, eu peço que a graça do nosso Deus e Pai, o amor do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação, a presença do Santo Espírito esteja com cada um de vocês, aonde vocês estiverem, até que o nosso Rei retorne. Amém. Deus abençoe.